Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um vídeo aí começando esse final de semana das eleições, né, do segundo turno. E hoje teve o debate entre o Lula e o Bolsonaro. E foi um debate assim, não gostei. Por que eu não gostei do debate? Eu achei que foi um debate que eles ficaram muito sempre acusando mentiroso dali, mentiroso daqui, mentiroso isso, mentiroso aquilo. Acho que faltou bastante argumentação, até de ambos os lados, tá? Mas de alguma forma, muitas vezes o Bolsonaro veio falar sobre acusando Lula das velhas, as mesmas coisas de sempre, sempre ficar repetindo as mesmas coisas, tá? Eu acho que faltou assim um pouco, na minha opinião, de articulação pela o pessoal da assessoria até do Lula. Isso é minha opinião, tá, pessoal? Não sou senhor da verdade, nada, mas é uma questão de percepção daquele que está assistindo ao debate, tá? Que faltou um pouco de resposta no momento certo para as ações que estavam sendo feitas. Então, por exemplo, o Bolsonaro vinha com desinformações, tá? E muitas vezes aquilo poderia surtir um efeito maior se a contra-desinformação fosse imediata, fosse exatamente oposta a ele naquele mesmo momento, tá? E em algumas situações a gente viu acontecer isso até, mas que foram feitas essas respostas depois. É o caso, por exemplo, daquela questão da desindexação da questão do salário, do aumento de salário com o aumento da inflação, que o próprio Guedes, tá, que é o ministro da Economia do Bolsonaro, tá, disse que ia fazer realmente, tá, estava pensando em fazer, que ia fazer assim por diante. Isso poderia ter sido usado de uma forma bastante contundente em cima do Bolsonaro, tá? Porque no momento que o Bolsonaro estava falando, foi uma das primeiras perguntas que ele fez, porque aquilo é importante, que impactou a campanha dele negativamente. Então, poderia se responder em cima daquilo de uma forma muito mais enfática, tá? E não foi, existiu uma resposta, foi um pouquinho depois, tá? Eu até estava comentando isso com um amigo meu, Haroldo, um abraço para você. A gente está sempre bastante em contato, né? Conversando sobre esses detalhes. E aí você me falou, isso aí pode ser uma estratégia de não citar o nome no momento para não ter direito de resposta. Faz sentido. Eu acho que faz sentido também o que você estava falando. Eu acho que pode ser, tá? Pode ser que seja uma estratégia. Mas mesmo assim não gostei muito. Eu acho que deveriam ter trabalhado com mais força em cima nos momentos onde estavam sendo feitas as colocações do Bolsonaro. Tá? E poderia ter desestabilizado. Ele já estava desestabilizado, ele estava bem nervoso, andando para um lado para o outro, com as pernas meio abertas, assim, não sei o quê. E mostrando bastante as questões dos a linguagem corporal dele, mostrando sinais de irritação, assim por diante. Aliás, eu não gosto muito desse formato de debate. Não me agrada muito. Porque eu acho que muitas vezes embora, quer dizer, possa trazer uma realidade maior, acho que até pode trazer uma realidade maior, tá? Das pessoas que estão naquele momento do debate. Tá? E que eu falo da realidade como um todo, quer dizer, a pessoa como um todo, não somente a pessoa, um aspecto mais é, ideológico ou intelectual, alguma coisa assim, mas o aspecto físico e tudo mais, né, que envolve ali a pessoa, a linguagem corporal dela e assim por diante. Tem esse viés, mas eu não gosto muito, que eu acho que ele pode se tornar às vezes injusto em determinado para quais os objetivos que se tem. Bom, de qualquer forma, tem um ponto positivo que é esse realmente de você transmitir esses sinais sinais da pessoa, né, através das questões físicas e movimento, assim por diante, quer dizer, passa toda uma linguagem corporal e isso pode ser interessante para as pessoas que estão assistindo, fazer uma leitura mais precisa, talvez, dos candidatos e daquilo que ele está falando. É possível, através, claro que é. Isso é extremamente válido, porque
É através disso que, inclusive, se verifica se a pessoa, através de uma linguagem corporal, se a pessoa está mentindo, se ela está, né, simulando muita coisa, assim por diante, se ela está nervosa, se ela está equilibrada. Então, é importante por esse lado. Por outro, ele pode, como eu te falei, assim, ser mais injusto com as questões de mostrar uma pessoa talvez mais poderosa por causa do tamanho. Isso aí tem tudo a ver. Essa questão da imagem, essa questão imagética, né, é muito importante. Tá? Bom, quando a gente estava falando, a gente falou da questão do Guedes, tá? Que poderia ter trabalhado melhor essa questão, dizendo que assim, poxa Bolsonaro, você está me perguntando isso, tá? Mas foi o seu ministro mesmo da Economia que falou que ele vai desindexar o aumento do salário, reajuste de 13º, aposentadoria, assim por diante, tudo do aumento da inflação. Então foi ele que disse isso. E talvez você não esteja muito informado sobre o que o seu ministro da Economia anda falando. Isso é grave, né? Porque ele é o seu ministro da Economia e nós estamos ainda no curso do seu governo. Então essas coisas poderiam ser colocadas lá. Tá? Outra coisa, em cima disso mesmo, eu poderia falar, e tem mais, Bolsonaro, esse tem um ministro da Economia, ele não é um ministro da Economia só desse governo, ele é um ministro da Economia do próximo governo. Você já declarou que ele vai continuar sendo o seu ministro da Economia, que para mim, pessoalmente, não é ministro da Economia de nada. Mas não é porque ele não é ministro, é porque ele não conhece economia, não é porque ele não opera como economista, ele opera como financista. Né? O Paulo Guedes é o ministro das Finanças, não é o ministro da Economia. Acho que o ministro da Economia é uma coisa muito maior, acho que a gente já falou em alguns outros vídeos. Eu acho que você tem que pensar no Estado como um todo, né? Os recursos que estão envolvidos nesse Estado. Quando a gente fala recursos, estão envolvidos com os recursos humanos, com as pessoas, com o desenvolvimento dessas pessoas, a qualidade de vida dessas pessoas, tá? As matérias que estão envolvidas, quer dizer, os recursos materiais estão envolvidos, minerais, assim por diante, mas estão envolvidas com essas pessoas, tá? As questões de formação dessas pessoas, de emprego, né? De aceitação em mercado, desenvolvimento do mercado por causa dessa aceitação. Não, eu acho que o ministro da Economia é uma coisa muito mais gigante, muito maior do que o ministro das Finanças. Paulo Guedes é um banqueiro. Só isso. Né? É um banqueiro, ele não gosta de pobre, porque ele gosta muito de dinheiro, é um banqueiro, gosta muito de dinheiro e é um cara que, para ele, aquele cara que não tem dinheiro é um loser. Né? Então, não é um cara bem sucedido, é um pobre que é alguém que ele não gosta. Ele já declarou várias vezes que não gosta de pobre, mas isso aí já ficou claro. Né? Quer dizer, ele não quer empregado andando de avião, não quer ir para Disney, não quer ver pobre lendo, não quer ver pobre na universidade. Poxa, ele já declarou isso tantas vezes, tantas e tantas vezes nesses 4 anos que a gente está mais em contato com ele, que assim, chega a ser esdrúxulo você dizer que não, imagina, será que é assim, será que é feio? Não é feio, que pelo amor de Deus, né? O cara não gosta de pobre. Já declarou isso várias vezes e ele não deixa isso oculto. Ele não colocou em segredo de sigilo que ele não gosta de pobre. Ele não gosta de pobre e ele declara isso para todo mundo. E ele não só declara, ele não é um político, tá? Ele não é político. Então ele chega, não tem paciência, não tem muita paciência, então ele já vai falando. Ele fala bastante coisa e fala abertamente. Ele já falou que ele vai fazer isso, e é isso mesmo que ele vai fazer. E tem mais. Bolsonaro falou que vai seguir a linha, o que ele pensar, que ele vai fazer, porque ele é o cara que manja da economia, porque não é economia, é ministro das Finanças. Isso daí é uma coisa muito importante para nós sabermos com quem que a gente está lidando, tá? Poderia ter sido assim trabalhado muito melhor isso no debate, na minha humilde opinião, tá? O que eu acho. Muitas vezes, assim, eu percebo, isso eu acho que é uma coisa que é uma forma de atuar que eu discordo, assim, muitas vezes do PT. Eu percebo que muitas vezes eles não querem, tipo, passar uma situação e declarar uma situação óbvia.
E o Bolsonaro faz isso o tempo todo, mas isso é muito importante fazer, entendeu? Porque uma aplicação óbvia da coisa pode ser genial no momento correto, porque o óbvio, quando você declara o óbvio, tá, no momento certo ali e tudo mais, ele é uma coisa genial, tá? Porque a genialidade vem disso. Isso é importante a gente falar. É importante a gente falar que aquilo que pode ser muito benéfico para o entendimento e a comunicação, às vezes você tem que falar o óbvio. Tá? Então, muitas vezes pode dizer assim, que o Paulo Guedes falou aquilo, ele falou, mas tem que falar, olha, ele falou, seu ministro falou aquilo. Tá? E você falou aquilo, você que falou aqui, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, tá? Bom, foram vários pontos que foram colocados, né? Teve a questão também da corrupção. Na corrupção, se falou um monte de corrupção, não sei o que, não sei o que lá. E uma outra coisa que foi absurda, que chegou a ser um absurdo, na minha opinião, que é o seguinte, o Bolsonaro, na cara de pau dele, cara, absurdo, e que achar que também todo mundo é idiota, né, ele veio falar que, assim, que o Lula que o Bob Jeff lá é amigo do Lula. Isso é um absurdo, pessoal. Isso é uma demonstração de como, por exemplo, o Bolsonaro vê aquelas pessoas que estão lutando por ele. Ele não tem a mínima consideração, ele não está nem aí, ele é um tremendo covarde. Então, quando ele vê numa situação dessa, ele cai fora e larga o cara no fogo. Ele é aquele cara que ninguém gostaria de ter como amigo. Pessoal, vamos acordar. Ele vai ferrar, vai te ferrar. Porque ele agita, 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 mete você no fogo e cai fora. Foi isso que ele fez com o Roberto Jefferson. E não é só com ele, não. Fez isso com vários outros bolsonaristas. E o Roberto Jefferson, o que é de se espantar, é que ele é um cara do primeiro escalão bolsonarista. Ele é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, bolsonarista de carteirinha. Segue à risca a cartilha bolsonarista. Tanto é que ele seguiu a risca que assim, tinha esse acúmulo de armas absurdo na casa dele e a forma como ele atacava as instituições democráticas do país, assim, as instituições de Estado, as mulheres e tudo mais. Quer dizer, ele é um bolsonarista típico. Ele é o Bolsonaro em pessoa. É como se aquelas porcaria que o Bolsonaro fala, eles acumulassem aqui num saco, e esse saco cheio dessas porcarias é o Roberto Jefferson. É exatamente isso que é o Roberto Jefferson. E ele vem falar que o cara é amigo do Lula, que ele não conhece, que ele é um bandido, não sei o quê. Pô, isso é ser muita cara de pau. E além disso é achar que todo brasileiro é imbecil, cara. É inacreditável alguém pode estar apoiando isso. Quer dizer, você está apoiando um negócio desse, você está assinando lá embaixo que você é um trouxa. Tá? Olha, eu sou um trouxa, porque eu estou apoiando esse tipo de coisa. Tá? Ele está falando na cara de vocês que é o que ele vai fazer com vocês. Na década de 80 tinha um cara chamado Bezmenov, que era um dos agentes lá um jornalista que trabalhou inclusive na KGB, foi um dos caras ex-agentes da KGB, alguma coisa assim. Na década de 80, em torno de 84, 86 e por diante, ele apresentou uma cartilha de subversão que mostrava exatamente isso. É um dos primeiros pontos que os caras fazem, tá, nessa parte de subversão que a União Soviética pegava e usava, era exatamente essa questão de você desestruturar, tá? Estruturar esses apoiadores que você tem, são os primeiros a ser atingidos. Então, quer dizer, esses caras ajudam você a fazer uma ascensão ao poder, e quando você está lá em cima e ascende ao poder, o que você faz? Você passa um rodo neles. Você sai passando foice neles e acaba com esses caras. Foi exatamente o que o Bolsonaro fez hoje com o Roberto Jefferson. Esqueceu de combinar com o Roberto Jefferson. Talvez tem algumas consequências sobre isso aí, porque ele realmente negou completamente, atacou o Roberto Jefferson, tá? E o Roberto Jefferson sempre foi realmente todo aquele resumo do que é o bolsonarismo. Ele vai seguir sempre essa cartilha, tá? Essa cartilha de subversão. Então, a gente estava falando agora que é de uma situação em que a gente tinha uma organização de estados, né, socialistas lá, formando aquela União Soviética, né, aquele comunismo, né, que eles buscavam. E aí você tem o quê?
uma estrutura, né, toda uma estrutura, um procedimento para você fazer essa desestruturação desses estados, para fazer essa indexação desse estado. Né, mas a gente está falando de socialismo, comunismo e assim por diante, mas isso é utilizado para qualquer um que seja, que tenha as pretensões ditatoriais. Então, na verdade, o problema não é o comunismo, o socialismo, o capitalismo, o liberalismo e assim por diante. O problema são esses caras que são os autocratas, que eles querem essas ditaduras, eles buscam essas ditaduras e eles vão utilizar desses meios para poder estabelecer essas ditaduras. Então, essa é a questão toda. Não é a questão, não é porque é comunismo, não, isso é tudo besteira, pessoal. Outro dia eu estava assistindo até um vídeo daquele Felipe Neto. Muito legal, muito bem feito, viu? Parabéns aí, novamente. Eu vou parabenizar porque é um rapaz aí que teve um tempo aí, foi muito criticado sempre, ridicularizado, porque o cara é isso, o cara é aquilo, não sei o que, não importa. Ele está fazendo um papel interessante, que ele fez vários vídeos agora, muito bem feitos, desmascarando algumas coisas relacionadas ao Bolsonaro. E eu assisti um vídeo recente aí que mostrava assim, uma coisa até muito bem feita dos países que são socialistas no mundo. Tá? Então as pessoas esquecem disso. Tem muitas histórias de muito sucesso, tá? De países assim. Tá? Porque eles costumam usar, tá? Esses mau caráter tipo Bolsonaro e assim por diante, costumam usar, dizer que não, Cuba, Venezuela, não sei o que, é tudo socialista, por isso que foi uma desgraça. Mas, pessoal, Portugal é socialista, a Espanha é socialista, a Dinamarca é socialista, a Suécia é socialista, a Islândia é socialista, a Alemanha é socialista, a Austrália é socialista. Existem vários países socialistas no mundo. Vocês têm que acordar para isso. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, não passa vergonha, né? Para pensar sobre essas questões e depois vai falar do que, olha, quem quer virar o socialismo vai virar uma tranqueira. Acorda aí, pô. Né? Acorda, pô. Tá? Não fala besteira, né? Então é muito importante a gente parar para pensar nessas questões, tá? Então essas narrativas, isso são lugares que tem o quê? Que o problema não é exatamente essa questão, não é o socialismo, não é o capitalismo, são as ditaduras. Onde tem ditaduras terríveis é onde existe retrocesso, é onde existe queda de poder, quer dizer, desestruturação social, retrocesso econômico, retrocesso educacional, retrocesso de qualidade de vida. A palavra retrocesso é praticamente um sinônimo da ditadura. Essas são as questões principais que envolvem tudo isso. Não é questão de seu socialismo ou seu capitalismo ou seu não sei o que. Tá? E hoje, como muito foi, mas hoje em dia bastante, tá? Mais do que nunca a gente percebe que essas nações que estão optando pelas questões sociais estão alcançando um desenvolvimento muito maior, em vários sentidos. Tá? Então vamos abrir os olhos, tá? Para a gente não tá seguindo aí narrativas que não fazem sentido nenhum, né? Entendeu? Bom, isso foi bastante falado. Foi falado a questão do meio ambiente, daí se falou bastante de energias eólicas, não sei o que lá, bababá, energias renováveis e tal. Coisa que o Bolsonaro nunca se preocupou. Ele não está nem aí para isso. Para ele não importa isso daí. Aqueles dados que você tem na Amazônia, eu poderia ter dito para ele. Ele ia apresentar números assim. Ele apresenta os números que ele, igual as pesquisas dele. Ele pegou um número aí de institutos de pesquisa que eles criaram, sei lá, em algum lugar, abrir uma empresa e falar que é instituto de pesquisa para dizer que é alguma coisa séria. Começa a apresentar os números esdrúxulos aí, tá? Como fez, por exemplo, o Hugo Chávez na Venezuela. É um vídeo meu passado aí, eu estou explicando que existe um paralelo muito grande entre o Bolsonaro e o Chávez. Tá? O Bolsonaro segue uma cartilha chavista completa. Então é muito importante a gente estar observando isso também. Né? E dessas questões de manipulação, de estatística, pô, pelo amor de Deus, é muito primário, né? Eles fazem isso direto.
Aí eles têm a cara, porque o Bolsonaro mente compulsoriamente, então ele vai chegar num debate, é claro que ele vai mentir. Claro que ele vai chegar e apresentar uma mentira dessa. Aí vai pegar um monte de número lá, fakeado, que são números fakeados, e vai apresentar aqueles números. É tudo mentira. Tá? Tudo estatística esdrúxula, que ele pegou não sei da onde aí. Tá? E aí, isso também poderia ter sido quebrada, um pouco dessa narrativa na hora que ele está mostrando aqueles números. Quer dizer assim, fala, mas de onde você buscou esses números? Você é um cara que você destituiu um grande cientista, o Galvão, por exemplo, que é um cara muito, muito sério, tirou aquele cientista da direção do INPE, porque ele apresentou a verdade, ele não queria mostrar as estatísticas, o Bolsonaro não queria aceitar as estatísticas de desmatamento na Amazônia. Tá? E aí, o que ele vai pegar? Ele vai pegar os números nada a ver e vai apresentar isso aí, falar, mas aí é minha pesquisa, a pesquisa dele, ele manipula os números do jeito que ele quiser. Como qualquer um desses ditadores, esses depletes da vida fazem, né? É exatamente o que eles vão fazer. Arrasar o meio ambiente cristão, arrasar em todos os sentidos. O sentido social, o sentido ambiental, o sentido financeiro, o sentido econômico e assim, sentido. Os únicos que não são afetados são exatamente eles e os mais próximos, assim, digamos, que ele pode chamar que tem algum interesse, porque está muito próximo dele, familiar, ou seja, assim, só. O resto é resto. E eles são assim, tá? É igual falar da questão de isolamento do mundo. Hoje o Bolsonaro é um cara isolado. Ninguém gosta dele, cara. Quem é que gosta dele? O Victor Orbán. Oh, nossa, o cara gosta dele. Aquele cara outro da Síria, né? Também gosta do Bolsonaro. Olha, um cara bom, né? Ninguém gosta dele, ninguém quer saber dele. Um babaca, né? E isso precisa ser mostrado. Não é óbvio. Pode parecer óbvio para muita gente, mas está errado, pessoal. Tem que apresentar. Essas coisas têm que ser jogadas, né? Explanadas, faladas, trabalhadas. Bastante essa narrativa. É muito importante que isso seja feito. Tá bom? Então, se falou nessa questão ambiental também. Se falou na questão. Se falou também na questão do agronegócio. O agronegócio, um dos maiores problemas que existe, que ele falou assim, porque o agronegócio não são esses fascistas que vocês vinham falando que são. Isso é o Bolsonaro falando, né? A argumentação dele. Que vocês chamam os agronegociantes fascistas, que agronegociante é fascista sim, para não dizer coisa pior. Eu acho que muitos deles são até nazistas. Se você for cavar lá mesmo, aquele pessoalzinho de Santa Catarina ali, você vai encontrar um monte de nazista ali. São nazistas, são fascistas sim, tá? E pela a cabeça que eles têm é a seguinte: é muito mais interessante eles bancarem botar um cara igual o Bolsonaro lá, que eles podem manipular e fazer o que quiser, do que eles investirem em pesquisa. Porque a grande salvação para o desenvolvimento de safras, desenvolvimento de alimentos com uma alta eficiência, né, seria através do desenvolvimento científico. Mas aqui no país, principalmente Bolsonaro, tá, ele ignora completamente isso. Ele odeia e persegue cientistas. Ele tem pavor, tá? Ele odeia e persegue cientistas. Ele não quer que seja isso. Mas isso é uma coisa também que é um reflexo de todo mundo também que o apoia. Tá? O pessoal que o apoia é assim. Eles não querem saber de cientista. Tá? Eles não se importam com cientistas. O que eles querem? Eles querem lucro exacerbado com menos investimento possível. O menor investimento. Eles querem ganhar muito com pouco investimento. Então eles querem botar uma moedinha lá e sair uma barra de ouro. É isso que eles querem. Assim como, não importa. Faz aí de qualquer jeito. Tem que desmatar o meio ambiente? Desmata isso aí logo de uma vez. Abre essa porteira aí, escancara esse negócio aí, acabou. Eles pensam dessa forma. Então, essa é a grande crítica. Tá? Qualquer empresa que se preza hoje em dia, qualquer negócio que se preza, qualquer CNPJ, quando a gente pensa em pessoa jurídica ou pessoa física também, que se preze no mundo hoje, tem que ter um pensamento mais coletivo, mais social, tá? E mais ambiental. Então é o socioambiental, ele envolve essas questões. Tá? É uma questão de governança. Tá? Isso aí é uma coisa
que tem que ser muito bem estruturada por essas pessoas. Tanto física como pessoa jurídica, entendeu? Então, se você tem alguma decência, você tem que pensar sobre isso. Porque é uma visão de mundo muito mais atual. Uma visão de mundo onde você sabe que tudo pode ser atingido por qualquer coisa, assim, de que você tá desenvolvendo alguma coisa, mas você está afetando o próximo. Aquilo está te afetando de alguma forma. E vai afetar outros muito mais. Isso aí vai desencadear uma série de reações em cadeia em todos os sentidos, ambientais, econômicos, morais e assim por diante, né? De qualidade de vida. Se você não está vendo isso, você está totalmente desconectado com uma situação muito mais atual de pensar, uma forma muito mais atual de pensar, uma forma muito mais evoluída de pensar. O que acontece com esses caras é que eles não querem, eles teimam em não quererem continuar a trabalhar em cima dessas questões. Eles ignoram isso, tá? Eu tive também conversando com outro amigo advogado, o Eduardo, que estava falando exatamente sobre essas questões. Porque ele é evangélico, eu estava conversando com ele sobre questões do simplismo, eu não. O simplista é aquele cara que ele vai ignorar, ele sempre vai ignorar. Agora não confunda o seguinte, muitas vezes o cara que está manipulando lá, ele não é simplista não, porque ele não ignora, ele sabe que ele está afetando determinado nicho, ou pessoa, ou se ele está afetando a sociedade negativamente, assim por diante. Ele não é simplista, mas simplista é aquele cara que está sendo manipulado por ele. E está se prejudicando muitas vezes, mas está sendo manipulado por ele. Então muitas vezes vão ser aquele, quando a gente fala assim, aquele pobre que vota no Bolsonaro, aquele é um cara simplista, ele está ignorando a situação dele, o posicionamento dele na sociedade, a forma como o pessoal que apoia esses agronegociantes, como apoiam o Bolsonaro, o que eles pensam, a forma como eles pensam, eles estão um pouco se lixando para esse cara. Mas que eles querem usar esse cara para poder eleger os caras que vão mudar as leis, eleger os caras que vão botar decretos. Eles utilizam esse simplista que está ignorando aí. Qual o sentido de um cara desse, cara? Para refletir. Você não pode ser simplista. Você tem que trabalhar situações complexas como elas são. Senão você vai estar ignorando, você vai estar sendo massa de manipulação. Que é o que acontece. Então, esse agronegociante no Brasil, o que ele faz? Ele opera em cima do simplismo para ele poder obter o maior lucro possível. E dane-se a sociedade. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em querer, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eles não estão preocupados em, olha, eu vou exportar lá uma parte e deixar uma parte para o mercado interno porque eu quero que a sociedade não passe fome. Ou vou criar um fundo para ajudar a reduzir a pobreza em determinada região do Brasil. Independente do governo. Por que ele não pode fazer isso? Pode, mas não faz. Ele não faz, ele não se importa, ele não se importa com a sociedade como um todo, com o meio ambiente, não se importa com nada disso. É a turma da porteira, é a verdadeira turma da porteira aberta, como aquele Salles e aquela gente nojenta que acompanha o Bolsonaro. É. Aí essa questão que ele falou que o agronegócio é importante, isso aqui, deveria ter sido colocado, acho que pelo pessoal do PT, para trabalhar em cima dessa narrativa ali, de que o agronegócio é importante, mas ele tem que ser responsável. Ele não pode ser uma coisa que totalmente desvinculada das questões sociais, das questões ambientais, das questões gerais que envolvem toda uma sociedade, ecossistemas e assim por diante. Não pode, tá? E isso é fundamental. Isso é uma coisa fundamental. Não foi muito explorado isso, tá? Mas a coisa foi bem. Mesmo com todos esses problemas que tiveram, tal, eu ainda gostei. Acho que o Lula foi bem, tá? Em muitos momentos, muitas coisas que eu estou falando, realmente foi falado depois no meio, mas mais para frente. Foi meio desconectado do momento exato da desinformação, uma coisa para ter uma contra-desinformação. Poderia ser mais concatenado, ou se não mais, né, com aquele momento, aquele instante. Tá?
falou lá dos ministros na questão da pandemia. O Bolsonaro teve a cara de pau que falar que as pessoas só se vacinaram por causa dele. Cara, pelo amor de Deus. Isso é uma desonestidade absurda. A gente sabe que é mentiroso costumaz, mas isso chegou a ser indecente. Tá? Eu acho que isso aí poderia ter sido até ter tido uma intervenção dali de algum jornalista e falar, não, pessoal, que isso? Você está falando, não, o que você está falando é uma coisa, é um contrassenso absurdo. E ele teve a cara de pau. Pra você ver como ele ele agride o povo brasileiro. Ele desrespeita o povo brasileiro. Porque falar isso na atual conjuntura, ele deveria estar falando, pedindo desculpa. Na atual conjuntura, ele falar isso pro povo brasileiro é uma vergonha, assim, absurda. Tá? Ele não fala. E ainda tem gente que apoia ele, são aqueles simplistas, né? Ou os bolsonaristas de carteirinha, que muitas vezes simplistas não tem nada. Mas são desonestos, são safados, sem vergonha, que vão levar alguma vantagem em cima da candidatura, na verdade, dessa ditadura que teria aí. Tá? Porque assim, levar vantagem em cima de candidatura, tem um monte de gente para todo quanto é lado, não é só do Bolsonaro, Lula, todo mundo. Tebet, Ciro, isso tem. Mas não é essa a questão. A questão, senhor, que é como eu tinha dito inicial, a gente está vivendo um momento muito fundamental, que é uma futura, por exemplo, autocracia, uma ditadura, que pode ser terrível, tá? E uma situação que a gente pode correr para uma democracia. E é lógico, a gente tem que correr para a democracia, a gente tem que ir pro caminho democrático, nunca ir para uma autocracia. Porque, como eu havia falado anteriormente, por causa das questões dos países e tudo mais, a questão são as ditaduras. Não é a ideologia, se é comunista, se é socialista, são as ditaduras. Enquanto existir uma democracia, aí ainda é muito importante que as coisas realmente elas podem funcionar. Mas se não tiver a democracia, as coisas não vão funcionar. Igual alguns mitos que existem, porque no governo militar a saúde funcionava. A saúde não funcionava coisa nenhuma. Se você for se informar, você vai ver que é uma coisa medonha, uma absurda. Tá? Então, esquece isso. Bom, aí por falar em saúde, ele também falou das questões do ministro da saúde dele, né? Ele falou da questão da pandemia, que é a vacina, e depois veio falar de Pazuello, meu. Os ministros da saúde, o Pesadelo e o Que Droga, esses aí, assim, é uma tragédia. Uma tragédia. E falar bem que esses caras fizeram alguma coisa de bom pro povo brasileiro é realmente um ataque muito grande ao povo brasileiro. Tá? E isso está sendo feito o tempo todo pelo Bolsonaro. E parece que ele, assim, a cara de pau, mesmo sabendo que tá errado, continua repetindo isso e ainda rindo. Quer dizer, é uma coisa medonha, é um desrespeito terrível. Tá? Como a gente tinha falado aqui agora, ele já mostrou como é que ele trata aqueles caras que apoiam ele, aqueles caras que seguem as narrativas dele. Tá? Ele pega e usa, depois ele dá um chute. Aliás, ele faz isso com tudo na vida dele. Ele faz isso com tudo. Então, bom, psicopata ele é, né? Então, ele faz isso com tudo na vida dele. Tá? Então, vários aspectos foram falados e poderiam ter sido, acho que, mais bem trabalhados aí para responder o Bolsonaro desestabilizar. Porque ele já estava desestabilizado, né? Ele estava muito mais estabilizado do que no primeiro debate. O primeiro debate da Globo. Né? O primeiro debate da Globo ele estava um pouco mais estável. Né? Agora, hoje ele estava completamente instável, assim, estava muito nervoso, agitado. Então, quer dizer, a linguagem corporal dele mostrava uma instabilidade muito maior. Muito maior. Tá? Mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo era mais para bater esse papo, depois do debate. Depois a gente vai conversando muito mais. Aí vocês dão um likezinho ali, se quiserem, comentem, xinguem, falam alguma coisa. Né? E se quiser compartilhar, quiser dar like, se inscrever no canal para receber uma notificação quando tiver vídeo novo. Como eu falei, por enquanto a gente está falando muito em política e tal, a gente vai falar muito mais em arte, ciência,
né? A gente vai falar muito mais sobre as questões que envolvem toda a vida por aí. E seria muito gostoso para a gente bater um papo maior. Por enquanto a gente está trabalhando mais em cima de vídeos e tal. Quem sabe um dia também trabalhe mais em cima de algumas lives para a gente ter uma interação maior. Porque tem muita gente que depois conversa comigo, né? Conversa bastante sobre vários assuntos aí relacionados a essa questão política. São pessoas de diversas ideologias, mas que eu respeito, mas eu tenho meus posicionamentos em relação a esse tipo de coisa, né? E procuro passar aí para ver se a gente tá trabalhando em cima do debate, né? Tá bom? Então, muito obrigado aí, boa noite para todo mundo, um grande abraço, tchau, tchau.